paz do Senhor Jesus a todos. Queria estar deixando uma palavra aqui que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, que me chamou muita atenção, sobre o ministério de Paulo em Tessalonicenses. Fala no versículo 1: Irmãos, vocês mesmos não sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhe o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então aqui a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ele está dizendo que ali não foi inútil ele está pregando o Evangelho de Deus. Aqui ele envia uma carta aos irmãos, querendo saber como os irmãos estavam depois da passagem dele ali em Tessalonicenses, como os irmãos estavam, como eles receberam a palavra de Deus e como eles estavam na fé em Cristo Jesus. Por muita alegria, Paulo ficou feliz porque os irmãos receberam a palavra de Deus com alegria. Eles acreditaram, eles creram na palavra de Deus, eles creram no que o apóstolo Paulo estava falando com ele. Então, muitas das vezes a gente vai falar a palavra de Deus para pessoas, parentes, irmãos, amigos, mas nós devemos estar cheio do poder de Deus para que venha o convencimento daquelas pessoas. Ali o apóstolo Paulo, ele tinha o conhecimento da palavra, mas o diferencial do apóstolo Paulo ali é que ele também tinha o poder de Deus. Então não adianta eu pregar a palavra de Deus, não adianta eu saber a palavra de Deus se eu não tiver com o poder de Deus ao meu lado. Então ali o apóstolo Paulo, ele ficou feliz, porque os irmãos, na época que o apóstolo Paulo esteve ali em Tessalonicenses, os irmãos receberam a palavra com alegria. Houve conversão ali naquele meio. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fica feliz e ele fala que não foi inútil anunciar o Evangelho de Deus em meio a lutas. Então nós podemos ver que quando nós formos enviar, quando nós formos enviados por Deus, não vai ser fácil. Vai haver lutas contra os enviados de Deus. Hoje nós podemos ver que a perseguição ao Evangelho de Cristo já está chegando às igrejas de Cristo. Vai chegar um dia que nós não vamos mais poder anunciar o Evangelho de Cristo. Nós vamos ter que ter o Evangelho de Cristo cravado no coração, na tábua do nosso coração, porque é inevitável a perseguição. Aqui o apóstolo Paulo, ele foi perseguido em meio a muita luta, mas Deus os ajudou. Deus estava ao lado do apóstolo Paulo para levar a palavra para esses irmãos em Tessalonicenses. No versículo 3 vai nos ensinar: pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem tem intenção de enganá-los. Aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro que a pregação do Evangelho não tem origem no erro, não tem origem em enganar as pessoas. Como nós podemos ver hoje, o Evangelho está banalizado. Homens com motivos impuros vêm pregando o Evangelho com erros, vem pregando o Evangelho para agradar pessoas. Jesus Cristo não quer um Evangelho de agradar pessoas.
Jesus Cristo quer que pregue a palavra dele na íntegra. O evangelho genuíno tem que ser pregado. Cristo quer que pregue o evangelho dele. E aqui o apóstolo Paulo, através desse livro, ele ensina que o evangelho não tem que ser pregado em origem do erro, nem motivos impuros e nem intenção de enganá-los. No versículo 4 vai dizer: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então o homem de Deus ou a mulher de Deus, ele não tem que falar o evangelho para agradar a pessoas. Aqui o apóstolo Paulo, através desse livro, ele dá ensinamento que o evangelho de Cristo não é para agradar a ninguém. O evangelho de Cristo é para agradar a Deus em primeiro lugar. E hoje nós vemos homens pregando o evangelho de Cristo para agradar pessoas, para agradar a homens, para agradar aquelas pessoas, para segurar eles na igreja. Cristo não quer isso, que pregue o evangelho dele para agradar pessoas, para segurar membros em igreja. Nós temos que pregar o evangelho de salvação. Quem quiser receber a palavra de Deus em alegria e se converter, vai receber. Quem não quiser, deixa, mas tem que ser pregado o evangelho genuíno. E hoje nós vemos homens pregando o evangelho de Cristo com erro, com bajulações para agradar o homem. Mas lá em Gálatas capítulo 1 fala que mais vale eu agradar a Deus do que se eu estivesse agradando a homens. Servo de Cristo não sou. Isso ensina a palavra de Deus lá no livro de Gálatas. E nós podemos ver esse evangelho bajulado, o evangelho bajulador, que esses homens têm pregado, um evangelho que não agrada a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui, ele exorta os irmãos aqui da igreja de Tessalonicenses. Ele fala: não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Deus prova o coração do ministro que está diante da igreja, se ele está levando o evangelho pertinente à igreja. Deus está provando. No versículo 5 fala: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. A palavra de Deus, ela não tem que ser palavra de bajulação, palavra para agradar a homem, palavra para agradar membros da igreja. Esses ministros que estão diante da obra de Deus abrem portas de igreja para ficar diante da obra de Deus, querendo enriquecer, querendo pegar o dinheiro, os dízimos da casa do Senhor, enriquecendo, não generalizando a todos os pastores, mas é muito claro isso. Nós podemos ver isso acontecer, homens se enricando do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo que tem que ser pregado é esse, é denunciar o pecado, a conversão, é isso que Cristo quer. Eu sou pecador também, careço da misericórdia de Deus, mas estou aqui anunciando o evangelho verdadeiro, o evangelho que não é bajulação, o evangelho que muitos não querem ouvir dentro da igreja. Muitas das vezes nós somos calados, profetas de Deus, os enviados de Deus são calados por homens, por ministros que estão diante da palavra de Deus. Deixa entrar a soberba, a altivez de espírito e cala os profetas de Deus, porque eles querem a igreja cheia e inchada, mas não querem uma igreja convertida, remida no Espírito Santo. Deus vai vir buscar a sua igreja lavada e remida no Espírito Santo. Deus vai vir buscar a sua igreja santa. Então fala aqui no versículo 5, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem pretexto para ganância. A palavra de Deus não é para ganância, a palavra de Deus não é para enriquecimento ilícito, a palavra de Deus não é para meios escusos, como muitos hoje têm usado a palavra de Deus por ganância, não para salvação, não para convertimento. Cristo quer que a igreja seja convertida, que a igreja seja lavada e remida no Espírito Santo. Então muitos hoje utilizam da palavra de Deus para enriquecer. É ministério gospel,
é pregações, é pregadores que cobram para estar levando a palavra de Deus. Jesus Cristo está vendo tudo isso. No grande dia vão ser exortados perante a Deus. No grande dia Deus vai recusar cada um de vocês por terem pervertido o evangelho de Cristo. Então está aqui no versículo 5, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Então os profetas de Deus não têm que vir querer buscar reconhecimento humano, querer ser reconhecido por homens. Os profetas de Deus têm que querer ser reconhecido por Deus. Não adianta ser reconhecido por homem, mas lá no céu Deus nem te conhecer. Lá no céu Deus nem saber que você existe, porque você aqui na terra, você aqui durante o seu ministério, você nunca fez a vontade de Cristo. Então vai chegar no grande dia, como fala lá em João 15, que Jesus Cristo fala que eu sou a videira verdadeira e nós somos os ramos enxertados, e os ramos que foram enxertados em Cristo Jesus, que não deram frutos, vão ser cortados pelo Pai, vão ser cortados por Deus. Então fique com essa palavra. Eu espero que os irmãos em Cristo Jesus compartilhem esse vídeo para que a palavra de Deus alcance a muitos que precisam ouvir essa palavra, não para a minha honra, mas para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém.